Boa noite, Sidney. Como vai? Como vão Tudo todos? bem? Melhor agora com a sua presença, nesse dia tão importante para a gente, que hoje a BAME está completando 32 anos de existência e uma data muito importante, festiva para nós. E estamos muito satisfeitos da sua presença, trazendo mais uma vez um tema muito interessante e pertinente a nós, militantes do direito imobiliário, que é a técnica de majoração da turma julgadora prevista no artigo 942 do CPC. Mas antes de eu fazer a apresentação do doutor Diogo Rezende Almeida, eu vou pedir para a Caroline passar um vídeo pedindo desculpas, já que nós estamos aqui precariamente, porque hoje é o primeiro dia, não digo nem de retorno das atividades, mas nós estamos, em função dos 32 anos da BAME, tentando fazer a live daqui da associação. Então, está todo mundo aqui, cada um com os seus celulares. Né? Tivemos um problema aqui de conexão, internet, não deu tempo de solucionar ainda. Então, cada um com os seus celulares e vamos, então, tentar fazer dessa forma, da melhor forma possível. Caroline, por favor, passa o vídeo. Vamos tirar o som, vamos. Boa noite a todos. Agora sim. Muito bem. Então, esse foi um vídeo expressando aí todo o nosso carinho aos 32 anos da BAME, com os nossos ilustres colegas, advogadas e advogadas que participaram e participam nessa nossa trajetória. Né? Matar as saudades um pouquinho do nosso espaço, mas, enfim, ao final da palestra do nosso brilhante palestrante, doutor Diogo Rezende Almeida, nós vamos simbolicamente cantar um parabéns, né? Fazer um brinde e, como de hábito, faremos um sorteio hoje de 2 belíssimas agendas aos participantes da live. Eu quero, com muita satisfação, apresentar o doutor Diogo Rezende Almeida, que já é conhecido de todos. O doutor Diogo Rezende Almeida é professor de Processo Civil da Fundação Getúlio Vargas, Direito Rio, doutor e mestre em Direito Processual pela UERJ, sócio da Galdino Coelho Advogados. O doutor Diogo trará um tema, como disse no início, muito interessante, alvissareiro para nós advogados, que trata da técnica de majoração da turma julgadora prevista no artigo 942 do CPC. Com muita satisfação, doutor Diogo, estamos recebendo e a palavra é sua. Caríssimo Sidney, presidente dessa instituição que eu tenho muito respeito, muita admiração, que foi o local que eu proferi uma das minhas primeiras palestras como professor, quando eu lancei o meu livro sobre perícia, em 2008.
então tenho um grande carinho pela ABAME. Tenho um carinho também pela outra instituição da qual o Sidney é presidente por questões familiares. Eu agradeço o convite, fico muito honrado com o convite de poder estar presente, não só voltar à ABAME para fazer uma palestra aqui e trocar uma ideia com os amigos, mas também por ter sido convidado para o dia do aniversário da ABAME. Então, me sinto muito honrado pelo convite e agradeço à ABAME e todos vocês na pessoa do presidente, do Dr. Sidney. Amigos, eu trouxe aqui, o Sidney me perguntou um tema para falar com vocês e eu tenho uma vida profissional bastante ativa, né? Minha prática na advocacia é bastante ativa e esse tema que eu escolhi tem relação com isso, né? Pelo fato de eu vivenciar a questão da técnica de majoração da turma jogadora com uma grande frequência e o que me leva a ter inúmeras dúvidas nesse tema no dia a dia, né? No nosso dia a dia, na aplicação dessa técnica, a gente acaba tendo muitas dúvidas na sua atuação e dúvidas que são compartilhadas não só pelos colegas advogados, mas a gente enxerga essas dúvidas nas divergências doutrinárias e jurisprudenciais. Então, achei que era pertinente a gente conversar sobre esse tema, que pode ser útil para alguém que enfrenta essas questões no dia a dia da atividade, né? Bom, eu acho que todos sabem que a técnica de majoração da turma julgadora para a hipótese de julgamento não unânime de apelação veio para substituir o recurso de embargos infringentes. Então, na sistemática do CPC de 73, quando havia uma divergência, quando havia um voto divergente, o legislador considerou que aquela situação merecia uma nova análise do tribunal, um novo julgamento, ou pelo menos que permitisse, em tese, um novo julgamento, de modo que a divergência pressupunha uma dúvida, uma insegurança do resultado do julgamento e que poderia ser novamente debatida utilizando-se, para tanto, do recurso de embargos infringentes. Então, a gente teve por muito tempo essa experiência dos embargos infringentes, e que é um recurso que, curiosamente, sempre sofreu muitos ataques, muita antipatia, tanto da classe dos advogados como da doutrina. Sempre se falava em aprimorar o sistema recursal ou diminuir o número de recursos. Os embargos de divergência eram o recurso primeiro a ser apontado nessa lista. E essa perseguição, eu diria, com os embargos infringentes, ela tem pouco respaldo estatístico, porque, pela experiência que a gente enxerga da utilização dos embargos infringentes, duas questões se apresentam muito curiosas e reveladoras. No estudo que a professora Fernanda Pantoja, professora da PUC, fez sobre uma análise empírica e estatística sobre os embargos infringentes, ela chegou à conclusão de que pouquíssimos casos em que havia divergência na sistemática do CPC 103 culminavam com a interposição de embargos infringentes. Era um percentual muito pequeno. E nesse percentual de casos em que havia a interposição de embargos infringentes, acontecia o oposto em relação ao resultado. 50% dos casos que eram objeto de embargos infringentes, havia uma reforma do acordo da apelação. Ou seja, havia um percentual muito relevante de casos em que se reformava o acórdão em sede de embargos infringentes com base no voto divergente.
Então, a conclusão que se pode extrair é, primeiro, que os embases infringentes não eram tão utilizados assim e não acabavam não sendo um recurso que atrapalhasse, na maioria dos casos, a solução final do processo. E, por outro lado, quando eles eram utilizados, havia um percentual muito grande de casos que eles serviam para reformar o acórdão. Ou seja, não era um mero ato procrastinatório, né? Mas os embargos infringentes não conseguiram resistir à sanha reformadora que veio com o CPC de 2015 e tentou alterar o sistema recursal com o intuito, pelo menos idealizado, de simplificar o nosso sistema de recurso. Me parece, com todas as vênias, que o objetivo que se buscava de tentar simplificar o sistema recursal não foi alcançado. Mas isso é um papo para uma outra conversa. E aí, em substituição dos embargos infringentes, veio a previsão no artigo 942, não mais de um recurso, mas de uma ampliação automática da turma julgadora quando houvesse um voto divergente. Então, se por um lado a ausência de necessidade de interposição de um recurso, e obviamente com prazos para interposição de recurso e prazo para oferecimento de contrarrazões ao recurso, isso diminuiu o tempo de julgamento, né? Porque antigamente você tinha o resultado da apelação e do julgamento da apelação, e depois tinha prazo para interposição de embargos infringentes e prazo para resposta. Você perdia mais tempo, né? Você tinha que marcar um novo julgamento. Então, sem dúvida, isso diminuiu o tempo. Mas, por outro lado, como a sistemática do 942, ampliação da turma julgadora, ela é automática, basta ver a divergência, ela necessariamente tem que acontecer, ela acontece em muito mais casos do que se existia no sistema passado. Na maioria dos casos não havia interposição de embargo infringente, agora em todos os casos em que há julgamento não unânime de apelação, deve ser aplicada a técnica de julgamento. A técnica quando eu falo técnica de julgamento, essa técnica de majoração da turma julgadora. E a gente, aqui eu acho que todos estão, pelo menos a maioria de vocês estão baseados no Rio, e tem uma experiência de vivência maior no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Isso, para o Rio, faz pouca diferença, como faz pouca diferença para São Paulo, faz pouca diferença para Minas, que são tribunais grandes em que os órgãos tracionários, as câmaras e as turmas, elas têm composições de pelo menos 5 desembargadores. Então, quando há um julgamento não unânime, um voto divergente, normalmente o julgamento para continuação do julgamento da apelação com o quórum aumentado ocorre na mesma sessão, porque já tem, normalmente, nem sempre, né? Normalmente já tem 5 desembargadores presentes. Então, você não perde muito tempo. Na mesma sessão, você colhe os 3 votos, tem divergência, colhe mais 2. E sai o resultado imediatamente. Só que inúmeros tribunais do país, tribunais estaduais e tribunais regionais federais, não tem essa composição tão grande. Tem composição de 3 jogadores, 4 às vezes. O que gera, como consequência, uma sistemática interrupção dos casos, uma suspensão do julgamento, para que possa marcar uma próxima sessão, convocar um desembargador de um outro órgão fracionário para que possa, 1 ou 2, para que possa permitir o julgamento da apelação com a técnica prevista no 942. Então, essa técnica do 942 ela gera uma certa dificuldade operacional em muitos tribunais. A gente não sente tanto isso, porque a gente está na nossa atuação, imagino que a maioria das pessoas aqui sejam em tribunais de maior porte, mas em tribunais de menor porte isso gera um problema operacional muito sério. Enfim, então, na verdade, essa técnica ela acabou contribuindo para um ganho de tempo, embora ela acabe sendo aplicada na maioria dos casos. E para tribunais menores, é bem discutível se houve um ganho de tempo efetivo, em razão dessa necessidade de se trazer novos juízes
de outras câmaras, de outras turmas, para poder julgar o cara. Então, o que prevê o artigo 942? Né? Então, havendo, no julgamento de apelação, um voto divergente, e aí pouco importa, diferentemente do que aconteceu nos embargos infringentes, pouco importa se esse voto divergente é para reformar ou para manter a sentença, basta haver uma divergência que será instaurada, ou será automaticamente haverá a majoração da turma julgadora. Em vez de 3 juízes, 3 embargadores julgarão 5. 5 embargadores irão apreciar o caso e proferir seus votos. Não se trata, portanto, de um recurso. Né? É uma mera técnica de julgamento, então tem a natureza de uma técnica de julgamento ou de continuidade do recurso com uma composição de julgadores maior. Essa técnica prevista no artigo 942, ela não se aplica apenas à apelação, ela se aplica também a 2 outras hipóteses. Há uma ação de competência originária dos tribunais, que é a ação rescisória. Então, o artigo 942 estabelece que a técnica de julgamento, também lá no parágrafo 3º, ela se aplica também à ação rescisória. Mas aqui, no caso da rescisória, ela estabelece que essa técnica só se aplica segundo eventos litis, ou seja, dependendo do resultado. Se a ação rescisória tiver como resultado a rescisão da sentença, deve acontecer a majoração da turma julgadora. Nessa hipótese, a rescisória ela deverá ser transferida para o órgão de maior composição do tribunal. Então, eventualmente, se a rescisória está sendo julgada por uma sessão do tribunal, ela vai ser transferida para o plenário. Isso é um exemplo que acontece no TRF da 2ª Região. Então, se ajuda uma rescisória perante o TRF da 2ª Região, a competência não é da turma, a competência é da sessão. Então, se havendo divergência na sessão, a rescisória deve ser encaminhada para o julgamento do plenário do TRF, que é a composição de todos os embargadores do tribunal. Então, no caso da rescisória, duas características. Né? A primeira delas é que só vai acontecer a majoração da turma julgadora quando houver o provimento da rescisória para rescindir rescindir a sentença, ou desconstruir a coisa julgada. E quando isso acontecer, há uma transferência, uma assunção de competência para um outro órgão do tribunal, para o órgão de maior composição. O parágrafo 3º do artigo 942 também prevê a hipótese de utilização da técnica de majoração da turma julgadora para os casos de agravo de instrumento contra a decisão que tenha julgado o mérito de forma parcial. O artigo 356 do CPC, para quem não lembra, ele permite que haja a cisão dos julgamentos de mérito, de modo que um dos pedidos seja julgado parcialmente pelo juiz de primeiro grau e, portanto, como é julgado parcialmente, não pode ser por sentença, tem que ser por uma decisão interlocutória. Então, digamos, por exemplo, que em primeiro grau o autor tenha pedido a condenação do réu a um pagamento de indenização por danos morais e por danos materiais. E aí o réu, o juiz de primeiro grau, entende que o dano material já está comprovado documentalmente, não precisa de mais nada. Mas o dano moral ainda precisa de produção de prova testemunhal. Aí o juiz de primeiro grau vai decidir de forma definitiva o pedido relacionado ao dano material. E uma vez que ele faz isso, que ele decide o dano material, como ele não pode encerrar o processo, ele é obrigado a decidir por decisão interlocutória. Contra essa decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento. E havendo, no julgamento desse agravo de instrumento, uma divergência, também abre espaço para a majoração da turma julgadora. Nessa hipótese, então, que a gente está falando de julgamento de agravo de instrumento, contra a decisão proferida em primeiro grau, que julgou antecipado e parcialmente o mérito,
havendo a divergência, haverá a majoração da turma julgadora, em vez de 3, serão 5 julgadores. Mas percebam que o artigo 942, parágrafo 3º, inciso 2º, também condiciona a utilização da turma majorada, de 3 para 5 julgadores, na hipótese em que houver a reforma da decisão. Diferentemente da apelação, que não importa o resultado, havendo divergência, abre automaticamente a técnica de majoração. No caso de agravo de instrumento, só vai abrir a técnica, só vai ser utilizada a técnica nas hipóteses em que houver a divergência, estiver ganhando 2-1, para reformar a sentença. E aí a primeira polêmica. É a primeira polêmica a respeito da utilização da técnica de julgamento, porque quando a gente trata de julgamento antecipado parcial de mérito, nada mais é do que uma sentença parcial, que o Código prefere chamar de decisão interlocutória. Da mesma forma que uma sentença vai julgar de forma definitiva o dano material, aquela decisão interlocutória que tratou do dano material, ela também está julgando de forma definitiva. Então, imagine o seguinte, se eu tenho uma ação apenas, que tem 2 pedidos, julgamento, o dano material e o dano moral, e o dano material ele é julgado antecipadamente, nesse agravo não tem a técnica. Agora, se eu tivesse 2 ações, uma do dano material, outra do dano moral, e o dano material fosse julgado por sentença, a apelação teria a técnica. Então, há um tratamento diferenciado para a mesma situação. Em ambos os casos, a gente está falando de tutela definitiva a respeito de um dos pedidos. A única diferença é que um foi por meio de apelação, outro foi por meio de agravo. Então, em razão disso, há quem defenda, inclusive eu, no meu livro, esse livro aqui, eu trato dos recursos, eu defendo que essa técnica deveria se aplicar também no caso de agravo de instrumento. Embora eu e alguns outros autores defendam isso, o STJ tem precedentes recentes defendendo que não cabe, que só cabe a majoração da turma julgadora quando, no julgamento do agravo, há a reforma da decisão de primeiro grau. Bom, a segunda questão, que eu acho que vale a pena falar com vocês, relacionada bom, acho que a gente vai falar primeiro do procedimento. Então, o procedimento, você tem um julgamento, está no meio do julgamento da apelação, você tem ou da apelação, ou da rescisória, ou do agravo de instrumento contra a decisão que julgou antecipado parcialmente o mérito, e aí há uma divergência. Se estão presentes os julgadores suficientes para que haja a continuidade imediata do julgamento com a majoração do quórum, vai continuar imediatamente. Vai estar o presidente, depois de ter dado a palavra para os 3 desembargadores da composição originária, percebendo a divergência, ele já passa a palavra para o 4º e para o 5º. E aí você tem um resultado final naquele dia. Caso não seja possível colher o voto de 5 desembargadores, se colher só tem 3 ou só tem 4, ao final da colheita desses votos, o julgamento é suspenso e o julgamento continuará em uma nova data. O Código não estabelece que haja possibilidade de julgamento imediato após a sessão em que houve a suspensão, que haja julgamento imediato na próxima sessão, sem a publicação de pauta. O Código não prevê isso. Como o Código não prevê, é necessário que, na continuidade do julgamento, ou para que aconteça a continuidade do julgamento, seja publicada a pauta para que as partes sejam intimadas e possam participar da nova sessão. Então, pode até ser na próxima sessão, desde que seja publicada a pauta. Bom, aí vai ser incluído em pauta, publicada a pauta, e vai continuar o julgamento, na presença do desembargador que não votou ainda. Como o desembargador ainda não votou, e ele não estava presente, 1 ou 2, pelo menos, não estavam presentes na primeira sessão, o Código dá à parte a oportunidade de nova sustentação oral. Então, as partes podem sustentar oralmente, novamente, nessa sessão, para que os desembargadores que não estavam presentes na primeira sessão ouçam a sustentação oral do advogado.
Uma questão que gera dúvida é a respeito da possibilidade de mudança de voto. Porque imagina o seguinte, se tivéssemos 4 desembargadores presentes, e está 3-1 para um dos lados. Se não se fosse possível a modificação de votos, não precisava nem colher o voto do 5º. Aliás, aconteceu nos embargos infringentes, né? Às vezes nem colhia o voto do 5º porque vencia por 3-1. Só que na técnica de julgamento, o artigo 942 prevê expressamente que há possibilidade de modificação do resultado, modificação do voto do desembargador, até o final do julgamento. Então, se tiver 3-1, pode ser que o 5º votante apresente argumentos que convença um dos que já tinham votado que ele mude o voto. Então, é possível que haja modificação do voto até o final. Então, pode começar 2-0 e terminar para um lado e terminar 5-0 para o outro. Pode ser que um dos desembargadores apresente argumentos que altere o entendimento dos demais. Outra questão que é muito discutida na doutrina está relacionada com a possibilidade de se discutir questões pelas quais havia uma unanimidade. Então, por exemplo, digamos que tenha tido uma apelação para discutir o dano moral e o dano material. Em relação ao dano material, tem unanimidade. Os 3 embargadores votaram no mesmo sentido. Em relação ao dano moral, há uma divergência. 2 votaram num sentido e 1 votou em outro sentido. Quando, em função da divergência relacional ao dano moral, abre-se a técnica de julgamento e há a majoração do quórum. Então, votam mais dois. A discussão que se tem na doutrina é: esses dois que vão votar, eles podem votar tanto para o dano moral, mas e também pelo dano material, ou só relacionado àquela parte do julgamento que havia divergência? E aí a doutrina se divide. Parte da doutrina entende que essa discussão, que havendo uma divergência apenas em relação aos danos morais, só pode haver voto dos demais, dos 5, em relação ao dano moral. Mas prevalece o entendimento de que, como é possível mudar o voto a qualquer momento antes do encerramento do julgamento, que esses 2 julgadores que vão votar, eles podem votar também sobre a parcela de objeto do recurso sobre a qual havia unanimidade. Então, eles podem votar, no meu exemplo, também sobre o dano material, que tinha sido votado, os 3 desembargadores tinham votado no mesmo sentido. Então, prevalece o entendimento, tanto na doutrina como na jurisprudência, que, abrindo a divergência sobre qualquer dos pontos, é possível que haja o voto dos 2 demais que entraram, sobre as questões que tinham unanimidade. E, caso o argumento desses novos votantes, desses novos desembargadores que foram incluídos na turma julgadora, mude o entendimento de algum daqueles que tinham dado a unanimidade, pode ser que o resultado seja revertido, seja reformado. Então, predomina o entendimento de que pode haver o voto dos desembargadores, dos novos desembargadores, dos novos votantes, a respeito das questões que já se tinha alcançado unanimidade e que, depois do voto deles, os julgadores que tinham votado no sentido podem alterar seu voto. Agora, o que se entende que, para haver a possibilidade de abrir a técnica, inaugurar a técnica de julgamento e majorar a turma julgadora, o número de desembargadores que vão votar, só é possível quando a dissidência ela ocorrer em relação ao resultado. Pouco importa qual o fundamento que cada um dos desembargadores está usando. Se os 3 desembargadores chegaram ao mesmo resultado, não vai abrir a possibilidade de novos votos. Então, por exemplo, se um desembargador
rejeita a apelação sob fundamento de prescrição, o outro entende que houve pagamento, o outro entende que houve compensação, mas os três chegam ao mesmo resultado, que é rejeitar a apelação, não vai abrir a técnica de julgamento por conta da divergência no fundamento, da fundamentação da forma. Então, nessa hipótese, é considerado julgamento unânime, independentemente da fundamentação utilizada. As últimas duas questões que eu queria trazer para vocês, que também são questões polêmicas. Uma delas, uma grande divergência, que agora a STJ já pacificou, a respeito do cabimento da técnica de julgamento na hipótese de apelação em mandado de segurança. Isso porque a lei de mandado de segurança dispõe expressamente que não cabe embargos infringentes em mandado de segurança. Como não cabia embargos infringentes, e o artigo 942, de certo modo, vem para substituir a sistemática dos embargos infringentes, ainda que com um instituto que tem as suas várias diferenças em relação aos embargos infringentes, boa parte da doutrina considera ainda, que não seria possível a utilização do artigo 942 na apelação interposta em sede de mandado de segurança. No entanto, embora haja essa divergência doutrinária e jurisprudencial, eu já defendi isso no meu livro, que cabe sim a técnica, porque a ideia do mandado de segurança, de você não permitir os embargos infringentes, é porque, ao permitir os embargos infringentes, você teria um tempo adicional pela interposição do recurso, pela marcação de novo dia para julgamento, pela necessidade de ouvir a parte contrária em contra-razões, que era incompatível com a sistemática mais simplificada do mandado de segurança. Agora, a técnica de julgamento, como ela, na maioria das vezes, ela vai permitir que o julgamento aconteça no mesmo dia, na mesma sessão, e o procedimento de apelação para o mandado de segurança ele não diverge em nada do procedimento de apelação para o procedimento comum, por exemplo, não haveria por que você negar a técnica para o mandado de segurança. Então, esse entendimento prevaleceu. O STJ tem precedente recente dizendo que deve ser aplicada, mais do que cabe, né, obrigatória a aplicação da técnica de majoração da turma julgadora, prevista no artigo 942, na apelação de mandado de segurança, sob pena de nulidade. Aliás, uma vez não instaurada a técnica, não utilizada a técnica de majoração de julgamento, nas hipóteses previstas em lei, isso é caso de nulidade. Vai ser declarado nulo posteriormente o julgamento da apelação. O último ponto que eu queria trazer aqui é em relação aos embargos de declaração. Duas situações. A primeira delas é quando há uma divergência inicial. Então, teve um voto divergente, foi o gatilho para a majoração do quórum de julgadores. 5 julgaram e chegou a um resultado de 3-2, ou 4-1, ou 5-0, independentemente disso. Teve um resultado não unânime do julgamento da apelação. Contra esse acórdão do julgamento da apelação, uma das partes opõe embargo de declaração. E a pergunta que fica é: esse embargo de declaração tem que ser julgado pela mesma turma julgadora, pelos 5, ou basta ele ser julgado por 3 julgadores? Também prevalece o entendimento aqui, majoritário, de que nessa hipótese, em que há o julgamento inicial de 5 julgadores, os embargos de declaração também serão julgados por 5 julgadores. Então, se iniciou com divergência, os 5 julgaram, nos julgamentos embargos, os mesmos 5 deverão participar. Nem sempre os mesmos 5, porque pode haver uma diferença de composição da Câmara, porque às vezes o desembargador saiu da Câmara, etc., mas deverão ser 5 julgadores. A outra questão relacionada aos embargos é a situação oposta, em que não há divergência no início. Então, foram julgados os embargos de declaração
a apelação foi julgada e 3 embargadores chegaram à mesma conclusão, resultado de julgamento da apelação unânime. Uma das partes, então, opõe embargo de declaração, e esse embargo de declaração, por algum motivo, seja por uma omissão, uma contradição, ele ganha efeito infringente, ele ganha efeito modificativo. Se há, por acaso, um voto divergente no sentido de dar provimento aos embargos, para modificar um acordo de apelação, há necessidade de aumentar a turma jogadora e aplicar a técnica do 942. Então, prevalece o entendimento de que, havendo unanimidade no julgamento da apelação, mesmo que tenha unanimidade no julgamento da apelação, se for imposto embargo de declaração e há um voto divergente para dar provimento aos embargos, para reformar o acórdão da apelação, não apenas para corrigir um erro ou esclarecer algum ponto, mas para dar efeitos modificativos aos embargos e reformar o acordo da apelação, deve ser a majorada turma jogadora. Então, esse é o entendimento que tem se aplicado. Em relação ao 942, então, a última coisa que está prevista na lei, que eu acho que vale a pena mencionar, é que o legislador teve uma preocupação, no parágrafo 4º, dizer que essa técnica de majoração não se aplica em algumas hipóteses. Ela não vai se aplicar nem no incidente de assunção de competência, nem no incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, nem na remessa necessária. Normalmente, o incidente de assunção de competência e o incidente de resolução de demandas repetitivas já são julgados por colegiados mais amplos, né? Dificilmente os tribunais prevêem nos regimentos internos que esses incidentes sejam julgados pelos órgãos de menor composição, né? Pelas turmas e pelas câmaras. Normalmente já são julgados pelas sessões, pelos órgãos especiais, pelos plenários. Então, por isso, não faria sentido trazer uma composição mais ampla em caso de divergência. A remessa necessária é uma mera opção legislativa. Podia haver a possibilidade de majoração da turma jogadora em remessa necessária. Por uma opção legislador, entendeu-se que não seria o caso, mesmo havendo divergência na remessa necessária, não vai haver a majoração do quórum. E, por fim, o 942, parágrafo 4º, também diz o seguinte: olha, não vai caber a utilização dessa técnica de julgamento, da majoração do quórum, quando o julgamento da apelação, da rescisória, do agravo, normalmente isso vai acontecer na rescisória, ela já for de um órgão um órgão do tribunal de grande composição, como, por exemplo, o órgão especial e o plenário. Então, se, por exemplo, a rescisória já é julgada ordinariamente pelo plenário ou pelo órgão especial do tribunal, não vai haver a ampliação da turma julgadora em caso de divergência. Porque, normalmente, lá já julgam vários, já tem uma composição bastante ampla, já julgam 10, 15, 25 desembargadores, então é natural que haja divergência. E, no caso do plenário, não tem nem para onde subir, né? Porque já é órgão de composição máxima do tribunal. Então, era esses os pontos, pessoal. Eu quis trazer um pouquinho da comparação com o Instituto, né, com a ferramenta que antecedeu, que era os embargos infringentes, falar um pouquinho da lei e trazer um pouco das controvérsias que têm sido observadas no nosso dia a dia. Obrigado novamente pela oportunidade e devolvo a palavra ao nosso presidente. Nós é que agradecemos, doutor Diogo Rezende Almeida, a sua brilhante explanação, um tema bastante complexo, como o senhor colocou com muita precisão, várias polêmicas, que traz acaba a discussão desse artigo 942. Né? Eu tenho aqui vários elogios e a presença aqui de associados do nosso ex-presidente, doutor Juarez Clemente, que nos honra com a presença,
o doutor Bonão, o doutor Francisco Souto, a doutora Nilza, o doutor Pedroso, que é o presidente do Conselho Deliberativo, o doutor José Maurício Linhares e o doutor João Sidney Chagas aqui presente. Né? Elogios do doutor Maurício Linhares. Boa noite, doutores, doutoras. A doutora Alessandra Ávila também, nossa futura presidente, hoje presidente da Comissão ABAM Jovem. Alegria de ter a presença do novo associado, doutor José Maurício Linhares, o doutor Daniel Martins, nosso futuro vice-presidente também. Parabéns pelo domínio do assunto, muito boa palestra. Então, todos nós muito encantados com o seu retorno aqui à associação e desejando que, em breve, com a nossa associação aberta aos associados, o senhor retorne aqui para nos brindar e também fazer aquela promessa do lançamento do seu livro aqui, que todos nós queremos muito degustá-los. Ok? Com certeza, com certeza. Eu vou perguntar ao doutor José Luiz, que é conhecido, bastante conhecido do seu, se ele tem alguma questão a fazer, que na última palestra ele trouxe aqui um questionamento. Doutor José Luiz. Primeiro, eu queria parabenizar o palestrante, porque realmente é um assunto que, inclusive, é uma novidade do novo código, que no nosso, quer dizer, no meu tempo e de alguns dos colegas aí, essa sistemática era diferente. E era amorosa, era uma sistemática que colocava o processo em uma hora desnecessária. Eu teria só uma pergunta que talvez enriquecesse aí. A questão no julgamento, acontecendo o julgamento e se agregando novos desembargadores, ao fim desse julgamento, se caberiam embargos de declarações imediatos, orais, ali no momento, para que a questão também tivesse a mesma celeridade e que os embargos de declaração não fossem motivo para outra sessão, outro resultado. Basicamente é isso, e parabenizar o palestrante pelo brilhante relato e brilhante exposição. Na hora de tirar uma foto, vou mostrar. O problema do desembargo de declaração, acho que não tem previsão legal, né, para ser possível desembargo de declaração de horário, a não ser no único lugar que tem previsão de oposição de desembargo de declaração oral é na lei de juizados especiais, mas nesse caso não poderia. Mas tem dificuldade também, porque você precisa ter um acordo, né, para entender se algum erro, alguma contradição, obscuridade, omissão no acórdão. Às vezes, nem tudo que está relatado lá na sessão vai estar no acórdão. Então, talvez a dificuldade maior do operacional seja essa, né? Conhecer do acórdão antes para poder depois opor em declaração. Mas, infelizmente, não há muita possibilidade de diálogo nas nossas sessões de julgamento. Né? Nosso procedimento de sessão de julgamento é um procedimento que é mais dividido, né? Uma primeira parte que a gente tem as sustentações orais e depois uma parte de colheita de votos, mas que não há propriamente um debate. Há muito mais um monólogo dos advogados e dos desembargadores do que um debate. Ok. Estou satisfeito com o esclarecimento. Ok. Eu indago se tem algum colega... Doutor Cláudio tem uma pergunta a fazer? Doutor Cláudio Rabib, que é o presidente do Conselho Fiscal. Por favor, doutor Cláudio. Doutor Diego. Cadê? Doutor Diego. Como vai, doutor Cláudio? Tudo bem? Parabéns aí pela aula. E a pergunta é a seguinte: essa questão da majoração, ela está restrita apenas à questão de mérito, ou pode ser também questões como gratuidade, justiça? Doutor Cláudio, desculpa, eu não estou conseguindo te ouvir. Agora eu acho que vai, porque estava em duplicidade o áudio. Agora acho que vai. Vamos lá. A majoração no julgamento, ela é uma questão só de mérito, ou ela pode ser também discutida com questões incidentais, como gratuidade, justiça, divisão de ônus da prova, aquelas matérias elencadas no 1025 do agravo.
Para o agravo, ela só permite para os casos de decisão que trate julgamento antecipado parcial do mérito. Então, outros agravos não permitem essa majoração da turma julgadora. Só o que está dentro da apelação, né, que eventualmente você tem uma discussão sobre gratuidade na apelação, aí caberia. Mas o que for de agravo, apenas o agravo contra a decisão de julgamento antecipado parcial do mérito. Ok, obrigado, tá? Nada aqui. Ok. Mais algum colega que queira perguntar? Eu acredito, doutor Diogo, que todos estão muito satisfeitos com a sua explanação, apesar do tema ser muito complexo. E eu desde já fica o convite, por melhor dizer, uma intimação do seu comparecimento aqui à nossa associação, tão logo estejamos funcionando normalmente. Ok? Combinado. Muito obrigado, Sidney, pelo convite. Obrigado a todos aí pela oportunidade. Doutor Sidney, posso interromper? Não, queria agradecer. Doutor Fernando, por favor. Aqui é o doutor José Maurício, doutor Sidney. Tudo bom? Desculpe, doutor José Maurício. Nada. Eu queria só agradecer. Seja bem-vindo na nossa associação, viu? É exatamente esse ponto. Eu ia agradecer imensamente o convite da doutora Alessandra. Queria agradecer muito ao doutor Sidney. Foi muito boa a palestra, doutor Diogo, e foi bastante esclarecedora, e acredito eu que vamos ter outras oportunidades de conhecer todos aqui perantes, bem como a gente trazer outras discussões. Obrigado, doutores. Ok. Mais alguém quer se manifestar? Então, eu quero, na data de hoje, fazer breve leitura aqui, alguns ofícios que nós recebemos em função dos 32 anos da nossa associação. A doutora... Pois não. O Diogo continua com a gente aqui no final da nossa atividade? Estou por aqui. Perfeito. Só vou ler alguns ofícios aqui que nós recebemos, de congratulações pelos 32 anos de aniversário da ABAME, do IAB, da doutora presidente, doutora Rita Cortez, que informa que a ABAME, parabenizando a ABAME pelos seus 32 anos de bons serviços prestados aos advogados no ramo imobiliário. Do doutor Geraldo Beire, ex-presidente da ABAME, um forte abraço, doutor Geraldo. Ele manda um e-mail dizendo: para aqueles que não sabem, a ideia da criação da ABAME foi minha. Minha não, dele. Quando estávamos reunidos em Curitiba, ele coloca, quando estávamos reunidos em Curitiba discutindo a formatação do anteprojeto da lei do inquilinato, eu disse ao Capanema, aspas, a ABAD reúne os advogados das empresas administradoras de imóveis e de condomínios, todas as quintas-feiras, para discutir os interesses deles, advogados. E tinha até o apelido da OAB da ABAD. E os advogados não pertencentes a esses núcleos não têm uma entidade local para também trocar informações entre eles. Por que não criamos uma entidade para tal finalidade? O Capanema respondeu, ótima ideia, Beire. Na volta ao Rio, foram tomados os primeiros passos por diversos colegas e hoje a criança está com 32 anos. Sinto-me feliz por ter tido a ideia que deu certo. Muito obrigado, muito agradecido, doutor Geraldo. Saúde e paz para o senhor. Outro e-mail recebido do doutor Carlos Alberto Dantas Couto, dando os parabéns à ABAME, à sua laboriosa diretoria e ao seu corpo de funcionários. Recebemos também uma mensagem do nosso associado correspondente de São Paulo. Essa máscara aqui atrapalha. Do doutor Jacques, que diz o seguinte, sim, parabéns, e devo dizer, é uma honra integrar esta associação. Um abraço, Jacques. E também recebemos, com muita honra, parabéns, doutor Sidney, muito bem colocado as suas palavras. Infelizmente, não poderei atender seu convite para participar do bolo comemorativo, que já a nossa secretária vai mostrar o belíssimo bolo
que deixará todos com água na boca, menos os aqui presentes. Mas estarei presente na live. Abraço abamianos atenciosamente, doutor Juarez Clemente. Muito agradecido, doutor Juarez. Eu, antes do parabéns, eu vou pedir para Caroline, vamos fazer aquele tradicional sorteio. Cadê as agendas? Hein? As agendas estão aqui? Não, né? Está lá dentro, eu vou pegar. Tá, se você pegar. Um minutinho só, por gentileza. Você pega a agenda enquanto isso? Enquanto a Caroline vai pegar as agendas, eu vou sortear a primeira agenda dos presentes. Apareceu... Vamos ver quem foi o contemplado ou contemplada. Foi o doutor Fernando Maia. Doutor Fernando Maia, o primeiro contemplado com essa belíssima agenda jurídica 2022 já. E o segundo é onde faz? Apagou. Aqui. E a segunda agenda é minha. É do doutor Francisco Souto de Faria, que já foi sorteado na semana retrasada, né? Então, doutor Francisco, se o senhor me permite, vou dar oportunidade a outro colega seu, ok? Sempre num princípio democrático, né? Quem disse que era dela, acabou de ganhar, a doutora Nancy. Bom, vamos então agora para um parabéns para a nossa associação. Gostaria que todos aqui cantassem parabéns, todos presentes. E aí, enquanto isso, Caroline vai mostrando o nosso bolo de parabéns. Vamos começar. Parabéns para você, nossa data querida. Felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para você, nossa data querida. Então, vamos lá. Eu sou só... Doutor Diogo, veja que aqui é uma família. Muito bem, eu vou encerrando, então, agradecendo mais uma vez a sua valiosa, prestigiosa presença aqui na nossa live, né? Reiterando e ratificando já o convite para o próximo encontro e desejando a todos presentes muita saúde e paz. Até a próxima, meus amigos. Tudo de bom. Forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço. Boa noite. Um abraço, gente. Bom Parabéns para a Bami. Boa noite. Para a Bami. Agora vamos brindar. Ariel. Em homenagem a vocês. Saúde. Pedrosa. Pedrosa. Valeu, Fred. Guarda um pedaço de bolo para mim que eu vou buscar amanhã, hein? Vai buscar gelo, bolo não. Vou aí amanhã buscar. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Bom receber a todos. Fernando, Muito boa noite. Tudo de bom. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Deixa eu só fechar a sala, né? Tá bom. Alessandro, que tal? Doutora Nancy, boa noite. Eu acho só que foi uma marmelada. Eu acho que foi. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estou levantando suspeita aqui do seu sorteio, viu? Vamos ver. Vamos abrir uma CPI aqui para ver isso. Boa noite, presidente Sidney. Boa noite, meu amigo. Ô, doutor Juarez, boa noite. Forte abraço, saúde e paz. Hein?
Tudo de bom. Obrigado. Esperamos que no 33º estejamos todos aqui comemorando Com presencialmente. certeza estaremos. Um abraço, doutor Daniel. Uma boa noite a todos. Tchau, Juarez. Fernando.